Você realmente deseja obter resultados elevados na prova de residência médica? Se você respondeu sim, então você possivelmente irá cometer 3 erros na escolha da sua estratégia de preparação, que vou explicar a seguir. É sério. Meu nome é Alan. Saí dos 60% e fui aprovado com 90% na entrada direta e 94% no R+. E já acompanhei quase 3.000 alunos na preparação para a residência médica. Se você é mais ansioso, talvez esteja pensando: Alan, não quero saber nada disso. Estou aqui por indicação. Sei que a subida média de nota extra com o Super Planner foi de 17 pontos. Só quero saber os valores e como adquirir. Já te respondo. Ok, mas mesmo assim você precisará ler tudo a seguir. Não existe outro caminho. Vamos lá. Bem, você sabe porque você provavelmente irá errar. Todas as empresas que vendem algo relacionado à residência médica sabem do seu desejo de resultado e vão usar isso à exaustão para te convencer e influenciar a sua decisão. E sabem mais coisa ainda. 1. Você deseja ser aprovado na residência médica na especialidade, instituição de sua escolha. 2. Você está em dúvidas sobre qual é a melhor estratégia para a sua preparação. 3. Você realmente não sabe se vale a pena gastar tempo e dinheiro com as dezenas de produtos e serviços hoje existentes. O que o aluno faz, então? Em geral, começa a investigar os sites de dezenas de empresas, cursinhos, mentorias, flashcards. Se você já fez isso, achou a seguinte estrutura. Via de regra, página com design bonito e profissional, alegações de serem o serviço, produto que mais aprova, menções a tecnologias, sistemas únicos e exclusivos, baseados em inteligência artificial, acrônimos de metodologias fantásticas e inovadoras, print de dezenas de pessoas falando bem do serviço, alegação de que você ficar de fora do clube seleto será muito prejudicial a você, criação de medo. Feito isso, o aluno chega a uma conclusão. Não sei o que fazer. Ah, mas é possível jogar alguma luz nessa confusão toda. Mais uma vez, só continue lendo se você quer entender de forma racional a melhor estratégia de preparação baseado em evidências científicas. Vamos lá. Você já percebeu que a medicina, de um modo geral, passa pelo mesmo problema? Veja um exemplo. O médico tem à sua frente um paciente com resfriado comum. Qual a conduta? Hidratação, repouso, considerar lavar a narina, se necessário. Em alguns dias, a pessoa melhora. Ok, mas aqui o paciente que está à frente dele foi exposto. Compre o xarope X, use a erva Y, faça a conduta Z, use o antibiótico W, faça o chá K, etc. Certo? O que faz o bom médico indicar as condutas corretas e não aquelas que o paciente deseja? Eu respondo. Todas essas condutas foram avaliadas em ensaios clínicos randomizados e demonstraram não serem superiores ao placebo para o resfriado comum. E o bom médico sabe disso. O que fazer então? Ok, o trem está começando a entrar no trilho. Vamos em frente. Não existe para a preparação para a residência médica um ensaio clínico randomizado que compare as diferentes condutas. Entretanto, é possível fazer estudos observacionais com amostras pareadas e tentar chegar a alguma conclusão com isso, calcular o risco atribuível, fazer uma regressão logística. Do ponto de vista de força estatística, o ensaio clínico seria melhor, mas ele é impraticável. Vamos com a melhor opção disponível nesse caso. Quer um exemplo? Vamos falar de flashcards. Em 2023, a FluidMed teve cerca de 800 alunos. Alguns usaram flashcards e outros não. Ao fazer a análise pareada pelo número de questões totais realizadas, vemos que fazer flashcards gerou um ganho médio de nota extra de 1,89 pontos. No total, sem diferença estatística significativa. Isso quer dizer que flashcards são ruins? Não. Que não devem ser usados? Não. Que você não aprende nada com eles? Também não. O que quer dizer então? Quer dizer que todo o tempo investido neles gerou um ganho médio de nota entre os alunos de 1,89 pontos, sem diferença estatística significativa. Ou seja, talvez adiante um pouquinho, talvez não adiante nada. Talvez seja melhor alocar este tempo em outra coisa que gere mais resultado. Quer outro exemplo? Em
2023, tivemos alunos que fizeram intensivão e outros não fizeram. O resultado médio dos nossos alunos que fizeram intensivão foi de menos 0,93 pontos, comparados com os que não fizeram, ou seja, 0,93 pontos negativos, em média. Por essa você não esperava, não é? Antes de continuar, uma última confirmação. Somente continue lendo este texto se você realmente deseja levar a sério a sua preparação. Caso contrário, não vale a pena continuar. Ok, nesse ponto você está começando a entender as coisas. A conclusão que chegamos é: não basta fazer coisas que aumentem minha nota, tenho que fazer as condutas que mais aumentam a minha nota, certo? Como saber que condutas são essas? Que eu saiba, só na jornada Residência Médica FluidMed. Desconheço outro local que faça uma análise séria e estatística das condutas dos alunos. Exemplos de condutas analisadas: diferença de nota entre os diferentes cursinhos, fazer mentoria ou não, técnica e estratégia de estudo, tipo de rotina, momento de início do estudo, fazer ou não intensivão, total de questões realizadas, número de revisões realizadas, momento de realização de revisões, realização ou não de revisão final, direcionamento por incidência dos temas e outros mais. Ok, talvez você não deseje ter tanto trabalho assim para tomar uma conduta. Você quer algo mais digerido e palatável, pois está com pressa em tomar sua decisão. Estabelecer a estratégia para se preparar já é difícil. Quanto mais longo for esse processo, mais doloroso. Correto? Bem, incorreto. Lembra que te avisei no início que você potencialmente iria cometer 3 erros? Grande parte disso é pelo fato de você talvez não ter entendido que a sua residência médica irá mudar todo o seu futuro, muito mais do que a sua faculdade mudou, e que, portanto, você tem que minimizar a sua chance de erro de usar uma estratégia incorreta para o mínimo possível. Erro 1. É bem difícil não cometer esse erro. É contraintuitivo. Bem, frente à enorme incerteza de qual cursinho, mentoria, flashcard, etc. utilizar, você usa a carta do vamos ver a lista dos aprovados. Aquele cursinho que tem mais aprovados deve ser melhor, correto? O problema, não necessariamente. São 2 os motivos. Motivo 1. Cada aluno usa os serviços de mais de uma empresa, ou seja, a empresa X alega que 9 em cada 10 vagas de uma instituição são deles, e a empresa Y alega que 8 em cada 10 vagas são deles. Ambos podem estar corretos se houve uma boa sobreposição dos alunos. Motivo 2. Você não sabe quantos alunos no total cada empresa teve. Imagine o seguinte cenário: existem 10 vagas de uma especialidade em uma instituição. 8 dessas vagas vieram do cursinho X e 2 vagas do cursinho Y. Cursinho X é melhor, correto? Bem, não necessariamente. Se o cursinho X tinha 100 alunos e o cursinho Y tinha 10 alunos, a taxa de aprovação do primeiro foi 8% e a do segundo foi 20%. Ou seja, o cursinho Y, nesse caso, foi quase 3 vezes mais eficiente em aprovar. Como resolver o erro 1? Pensando na FluidMed, devo dizer que não cometemos esse erro em relação à nossa própria empresa. Apesar de termos tido quase 3.000 alunos, não fazemos lista de aprovados, pois elas induzem ao erro 1. Fazemos, por outro lado, análise estatística. Veja no gráfico abaixo, por exemplo, o resultado de todos os alunos versus alunos FluidMed no ENARE 2024. Perceba, as barras vermelhas se referem à curva de nota de todos os alunos, as barras verdes aos alunos FluidMed. Comparando os 2 grandes grupos, você percebe claramente que a estratégia que sugerimos desloca o resultado médio para a direita, de forma muito consistente. Ok, então ser aluno FluidMed aumenta o resultado estatisticamente falando. E quanto às outras condutas? Bem, apresentamos isso na Jornada Residência Médica FluidMed. Erro 2. O erro 2 é o seu estudo não é baseado no seu ponto de partida e no seu ponto de chegada. Como assim? Veja bem, se temos 3 alunos e cada um está saindo de um patamar diferente e cada um deseja obter uma nota diferente em uma banca diferente, como pode o estudo deles ser igual? Exemplo, Vitor está em 60% e quer obter 80% na USP-SP.
Luana está em 75% e quer obter 88% no Enare. José está em 62% e quer obter 78% no PSU-MG. Em que mundo faria sentido eles estudarem na mesma intensidade? A questão é que existem algumas variáveis aqui. Variável 1. Subir um ponto na USP-SP é mais difícil do que subir um ponto no PSU-MG, que é mais difícil que subir um ponto no Enare. Variável 2. Subir um ponto entre 60% e 61% é mais fácil que subir um ponto entre 87% e 88%. Variável 3. O nível de conhecimento prévio em cada tema é diferente entre os alunos. Variável 4. Os temas cobrados em cada banca são diferentes. Variável 5. O aluno vai ter mais resultado estudando um tema de importância média que ele sabe pouco do que um tema de muita importância que ele sabe muito. Variável 6. 40. É sério, são 40 variáveis identificadas, mas não vamos discutir todas aqui. E aí, o que acontece? Todos começam a estudar, iludidos de estarem estudando baseado em prevalência de temas, mas não sabem nem se 1. A quantidade total de estudo está sendo a suficiente. 2. O momento da execução do estudo de cada tema está correto. 3. O intervalo de revisão está correto. 4. Se está na hora de recalcular a rota ou não. Lá para o mês de maio, junho, o aluno percebe que a roda saiu do eixo. E aí, as mentorias e intensivões chegam firmes para garantir a aprovação ainda esse ano. Será? Como resolver o erro 2? Esse é um dos problemas que o Super Planner FluidMed resolve. Ele considera 1. O seu ponto de partida. 2. O seu ponto de chegada. A sua prioridade de bancas e te diz especificamente o que, quanto e quando fazer de cada um dos temas, a cada momento, com uma lista de o que fazer prioritariamente. Nenhum aluno FluidMed tem estudo nem sequer parecido, desde o primeiro dia de estudo. Condutas como fazer 30 questões por tema, revisar 4 temas com 20 questões cada, etc. e etc. não fazem sentido e justificam, em partes, o porquê de os nossos alunos subirem tantos pontos a mais. Erro 3. O mais capcioso de todos. O que mais derruba os alunos. O maior alvo dos setores de marketing. Adivinhou? São as revisões inteligentes. Lembra da abordagem científica? Então, ela precisa ser usada aqui. Perceba como é fácil falar uma verdade e obter uma conclusão incorreta. Você sabia que usar capacete reduz em algumas vezes a chance de você sobreviver caso caia um objeto em sua cabeça? Logo, é recomendável que você sempre saia de casa com capacete. Achou o erro? É pouco provável cair algo em sua cabeça. O custo-benefício dessa conduta é muito desfavorável, mesmo que a alegação seja verdade. Tente identificar a semelhança. Você sabia que a curva de esquecimento é a grande vilã do seu desempenho na prova de residência? Sabia que, de acordo com a curva de Ebbinghaus, você só se lembra de 20% do que estudou 30 dias depois? Não vai deixar isso acontecer, não é? Melhor revisar com 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias e etc. E quanto pior o desempenho, mais próximas devem ser as revisões. Identificou o erro? Bem, está tudo errado. Apesar de a alegação inicial ser correta, você tem que lembrar que o seu tempo é finito. Você não vai conseguir fazer 15 revisões de cada tema. A pergunta deveria ser: fazer 6 revisões de um tema, por exemplo, comparado com fazer 3 revisões desse mesmo tema, geraria um resultado final maior, considerando o tempo que vou liberar e estudar outros temas. Veja como a abordagem é bem diferente nesse caso. Você entende que tem X horas de estudo e quer alocar as X horas da melhor maneira possível, e não só tentar subir a maior nota possível em um tema e depois ver o que faz quando tudo virar uma bola de neve. Como resolver o erro 3? Para os alunos que usam o Super Planner FluidMed, identificamos que fazer 3 ou 4 revisões não gera uma diferença estatisticamente significativa de nota. Fazer 5 revisões gera um resultado pior do que fazer 3 ou 4 revisões. Entendeu por que você precisa ter uma abordagem científica da sua preparação? Muita coisa é contraintuitiva. Explicamos em detalhes na jornada Residência Médica. Resumindo, é melhor fazer 3 boas revisões com questões de
de cada tema, baseando-se na importância daquele tema para você naquele momento, do que fazer muitas revisões pequenas do mesmo tema. Ok, isso gera várias perguntas. Quando revisar? Qual o intervalo? Leio a teoria ou não? Modo estudo ou modo prova? Ler o comentário de todas as questões? Enfim, pensando em resolver todos esses problemas, criamos a Jornada Residência Médica, que eu te convido para se inscrever gratuitamente agora. É sério, as 2 aulas da jornada vão mudar completamente a sua vida e aumentarão de forma importante o seu resultado, independente de você adquirir o Super Planner ou não. Preencha o formulário a seguir e ganhe de presente os relatórios sobre os temas mais e menos cobrados. Te espero do lado de lá.